esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Porque este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E podemos cantar o salmo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, eu e você progredindo na lei do Senhor. Cante mais uma vez. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aqui na Canção Nova nós temos a graça que vocês também podem ter, porque o Padre Jonas já comunicou isso através de escritos, tantas vezes que ele pregou também nos ensinando o método de estudo da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E ele nos ensina que quando nós fizermos o estudo, meditarmos na Sagrada Escritura, nós podemos colher ordens, princípios eternos e também promessas. E hoje nesse Evangelho, quando eu preparava para estar aqui com vocês, nesse momento de partilha da Sagrada Escritura, eu me detive principalmente na ordem que o Senhor nos deu, nesse grande capítulo do Evangelho de São João, capítulo 6, que é tido como o capítulo do discurso a respeito do pão da vida. E a ordem que Jesus nos deu neste Evangelho, no capítulo 6, foi exatamente esta: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então, em primeiro lugar, qual é a ordem? Que realmente devemos nos esforçar, colocarmos todo o empenho para nós buscarmos não o alimento que é perecível, não se tratando simplesmente do alimento sólido, mas o alimento que permanece a vida eterna. E nós vamos descobrir qual é este alimento que o Senhor está apontando para nós aqui no Evangelho. E a promessa que o Filho do Homem vos dará. E nós vamos compreender que o verdadeiro pão, e Jesus vai, ao longo desses dias, nós escutaremos as narrativas, que o verdadeiro pão que Jesus está dizendo, não foi este pão que ele multiplicou e que alimentou mais de 5.000 homens. Esse grande prodígio, esse grande milagre, porque nós precisamos dizer que realmente foi milagre, porque tem certas teologias que dizem que foi uma grande partilha.
que todo mundo colocou um pouquinho ali, foi partilhando e não aconteceu milagre nenhum. A palavra de Deus é bem clara, gente. E para nós não sermos enganados, nós precisamos aprender também e crescermos na meditação. E com isso eu quero me recordar daquilo que eu disse o Raniero Cantalamessa na reflexão que ele fez na sexta-feira da Paixão deste ano. Ele diz: a Sagrada Escritura cresce com aqueles que a meditam. Então, nós precisamos meditar sobre a Sagrada Escritura, e esse livro que nós temos essa facilidade, tantas casas, graças a Deus, se você não tem ainda, deve se empenhar, buscar juntar um dinheirinho aí, para comprar uma Sagrada Escritura, para você mergulhar cada vez mais nos escritos, naquilo que são palavras de Deus. Não se trata simplesmente de palavras humanas, mas é a experiência que os apóstolos, que os evangelistas fizeram, nos narram para nós crescermos na fé e percebermos se essas pessoas vivenciaram isso, que a Sagrada Escritura também nos coloca, nós podemos vivenciar também. E hoje Jesus está dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Estou dizendo de novo, estou repetindo para que isso possa ficar bem claro no nosso coração. Você, nós nos empenhamos todos os dias. E já que é uma missa pelas famílias, eu não posso dizer diferente. Né? Tantos pais, tantas mães, nesse tempo, por conta também mesmo da pandemia, talvez estão aí mais dentro de casa, não podem trabalhar, ficam preocupados. Por quê? Porque os pais de família realmente devem se empenhar para buscar o alimento para trazer para casa. Eu não posso dizer uma outra coisa contrária aqui: olha, Padre Hélio, agora nós vamos ficar aqui dentro de casa de boa mesmo, tomara que essa quarentena possa estender o ano todo, está sendo bom demais. Né? Eu sei que o nosso povo, principalmente o povo brasileiro, gosta de trabalhar, nós gostamos de trabalhar. Né? Nós estamos assim bem determinados a trazer realmente os frutos do trabalho da nossa mão para a nossa casa, e você deve esforçar mesmo para trazer o arroz, para trazer o feijão, para trazer a carne, para alimentar os seus filhos. E o próprio apóstolo São Paulo diz: quem não trabalhar também não deve comer. Por quê? Porque vivia uma teologia de que o Senhor poderia voltar a qualquer momento. Então vamos cruzar os braços. Vamos ficar aqui aguardando o Senhor vir e nós vamos ficar sem fazer nada mesmo, não vamos trabalhar. E São Paulo vai corrigindo a comunidade. Então nós devemos trabalhar assim. Não nesse tempo assim que estamos diante das autoridades, pedindo para que nós possamos nos cuidar. Mas depois de tudo isso, gente, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos empenhar para ajudarmos a nossa casa, ajudarmos na economia. Mas, no entanto, o Senhor hoje está nos alertando aqui neste Evangelho que a nossa vida não deve estar centrada somente na busca deste alimento perecível. Buscai um alimento que não é perecível e que o meu Pai vos dará. E aqui nós podemos refletir um pouco mais, que tantas vezes na nossa vida, talvez aí na sua vida, nós perdemos o nosso tempo, ou melhor dizendo, gastamos o nosso tempo atrás de coisas inúteis, coisas vãs. E hoje o Senhor está nos alertando que tudo isso, gente, é perecível, tudo há de passar, e que nós devemos buscar uma única coisa que é necessária na nossa vida: o Senhor Jesus. Devemos buscá-lo, devemos buscar este pão que nos levará para a vida eterna, e que ao longo dessa semana, torno a falar, nós escutaremos e nós compreendemos qual é este pão. E aqui, como nós estávamos ali em torno daquela multidão, o Evangelho nos diz, as pessoas até mesmo ficaram entusiasmadas, porque Jesus era aquele que estava providenciando o pão com muita facilidade. Olha esse Jesus aí, a gente nem precisa trabalhar, ele está trazendo pão para nós. E nós olhamos para o Evangelho que Jesus se compadeceu porque a multidão corria o risco de perecer pelo caminho. E Jesus então multiplica os pães para alimentar o físico, para que aquelas pessoas pudessem continuar a chegarem nas suas casas. E até mesmo queriam idolatrar nosso Senhor Jesus Cristo, proclamá-lo como rei. O que Jesus faz? Devagarzinho, na calada, ele vai saindo, porque ele não quer simplesmente isso. Ele não quer ser reconhecido como um rei qualquer, como os outros reis que ocupam um palácio, que tem um trono, que tem pessoas que servem. Não. Jesus quer, em primeiro lugar, que nós tenhamos fé na pessoa dele. Não se trata simplesmente daquilo que ele faz por nós, mas por aquilo que ele é. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, que se fez homem, que veio nos salvar do pecado, que veio nos libertar da morte. Jesus, em primeiro lugar, quer que as pessoas compreendam essa realidade.
e que não possam segui-lo simplesmente porque estão vendo sinais, porque estão vendo prodígios, porque estão vendo milagres. De fato, nós podemos louvar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele fez muitos milagres, fez muitos prodígios, mas não ficaram no passado. Nós continuamos a tocar todos os dias os milagres de Deus, nas graças de Deus. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, se tornam iscas para nós. Porque o essencial não é nós pararmos simplesmente nas obras de Deus, mas é nós irmos para aquele que é o autor de toda a obra, para aquele que é o autor de toda a criação, para aquele que é o autor da nossa salvação. Porque tudo isso, gente, passa, e nós devemos permanecer com aquele que é, com aquele que não passa, nosso Senhor Jesus Cristo. E até mesmo a compreensão que aquelas pessoas poderiam ter, e Jesus quis desmitificar, Jesus quis tirar eles daquela compreensão errada, de que queriam proclamar o rei, de que o Senhor como Messias estava vindo para libertá-los do poder dos romanos, e Jesus vai totalmente contrário a esta realidade, por isso que Ele foge, e as pessoas vão atrás do Senhor, e hoje recebem do Senhor essa palavra: olha, vocês estão buscando porque vocês viram um milagre que eu fiz, mas não deve ser assim. Vocês não devem me buscar pelo alimento perecível, mas vocês devem me buscar por um outro pão. Jesus Cristo, Ele fez a mesma realidade da samaritana, no mesmo evangelho. Quando eu estava meditando esse evangelho aqui de São João, me recordei do capítulo 4, onde ele chega para a mulher samaritana, ele está ali sentado, pede de beber, eu falo: ó, Senhor, eu que vim buscar água, e o Senhor que deve me dar de beber. Ele falou: tá bom, eu vou dar a você de beber. E a mulher ficou entusiasmada: que bom, eu encontrei um homem que vai me ajudar sempre a pegar água, não vou ter mais necessidade, não vou ter mais esse trabalho. E ela disse assim no versículo 15 do capítulo 4, diz-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe: vai chamar teu marido e volta aqui. E Jesus continuou o diálogo com aquela mulher. Ela estava simplesmente na água física, e Jesus estava oferecendo uma outra água para a samaritana. Jesus não estava querendo simplesmente dar uma vida fácil para a samaritana. Agora vai ter que deixar de vir aqui para buscar água. Jesus estava oferecendo uma outra água, a água viva do Espírito Santo, a água que nós precisamos beber todos os dias, nos encher desta água, e que Ele oferece de maneira gratuita para todos nós. E da mesma forma, o pão que Jesus está oferecendo hoje: eu vos darei um outro pão, que não será perecível, e esse vocês devem buscar com todo afinco, com todo empenho. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer, e eu faço das palavras do Padre Fábio de Mello as minhas palavras. Eu escutava uma entrevista que ele deu semana passada, se eu não estiver enganado, para a Leda, uma jornalista, e ele falando sobre o que nós estamos vivendo nessa quarentena. Ele dizia assim: essa quarentena está ensinando muitas famílias. E a jornalista perguntava: mas por que está ensinando tantas famílias? Porque nós percebemos que tantos pais empenham uma vida de trabalho, de luta. Eu estou resumindo o que ele falou, talvez não seja bem nessas palavras, depois vocês podem acompanhar no YouTube a entrevista que ele deu. Que empenham uma vida de trabalho, de luta, gastando dia e noite, talvez sem tempo para continuar, para ficar com os filhos, para cuidarem dos filhos, para dar esse carinho, essa atenção, porque querem trabalhar tanto para manterem as vaidades. E essa foi a palavra que me chamou a atenção. Não se trata simplesmente para manter o sonho, para dar uma dignidade para a família, mas trabalham tanto, se empenham tanto para manter a vaidade. Pagam para ter a vaidade, é o preço da vaidade. De ter talvez uma casa que tenha muitas salas, palavras do Padre Fábio de Mello, muitas salas, muitos banheiros, que muitas pessoas não usarão, e que estarão lá somente por estar. E aqui, gente, eu não quero dizer que eu estou contra quem tem bens, quem tem a realidade material, não, mas nós precisamos compreender que tudo isso, gente, é perecível, se nós empenhamos a nossa vida somente para ter as realidades materiais. E nós nem podemos desfrutar muitas vezes daquilo que foi o fruto do nosso trabalho. Porque nós trabalhamos, e quando chega o tempo de nós curtirmos, nós não estamos com saúde. Porque eu gastei tanto a minha vida para manter as minhas vaidades,
que eu não consigo desfrutar daquilo que eu pude conquistar com as minhas mãos, com o meu trabalho. Então é o tempo também para você refletir. Meu Deus, tudo isso que eu tenho, eu estou aproveitando? Mais do que aproveitar as coisas, eu estou curtindo a minha família? Eu estou curtindo os meus filhos? Eu estou curtindo a minha esposa, o meu esposo? Ou eu estou enveredando a minha vida somente em busca daquelas realidades que são perecíveis? E não tenho alegria, não tenho paz no meu coração? Até quando nós vamos querer levar uma vida assim? Não que isso não seja importante para muitas pessoas, talvez seja. Mas, gente, tudo isso passa. Tudo isso é efêmero diante da maior realidade que nós temos, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o seu amor. Eu não sei se você que agora está acompanhando a Santa Missa, rezou conosco o texto da misericórdia. Jesus uma noite perguntou a Santa Faustina: minha filha, te falta alguma coisa? Foi a reflexão hoje do terço. Ela disse assim: meu Deus, meu amor, se eu vos tenho, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Gente, nós precisamos realmente reconhecer que Deus é o nosso tudo. Que Deus é o nosso tudo, que todas as coisas nós vamos deixar aí. E muitas coisas serão causas de briga, de divisão dentro da nossa família, se nós não construirmos a nossa família, a nossa casa sobre a rocha, que é o Senhor. Jesus Cristo hoje está nos alertando: esforçai-vos, porque realmente nós precisamos nos esforçar, porque tantas vezes nós somos enganados. Talvez você que está iniciando a caminhada, e o Evangelho está dizendo para as pessoas que estão começando a comunidade cristã, mas para nós também que já estamos numa caminhada cristã há um bom tempo. E você pode achar assim: Padre Wellington, e para nós que estamos nessa caminhada, que já estamos no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo? Palavras do Papa Francisco, porque são palavras fortes. Olha o que ele dizia hoje na missa de manhã. Tantas vezes, nesse seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nós que nos encantamos, que nos apaixonamos pelo Senhor, que experimentamos o seu amor, isso nos leva a pensar, palavras do Papa Francisco aqui, há muitas vezes que nós, na vida, começamos um caminho no seguimento de Jesus, atrás de Jesus, com os valores do Evangelho, e na metade do caminho nos vem outra ideia, vem algum sinal e nos distanciamos e nos conformamos com coisa mais temporal, mais material, mais mundana, pode ser, e perdemos a memória daquele primeiro entusiasmo que tivemos quando ouvimos Jesus falar. O Senhor, no qual Ele nos olhou, nos falou, e fez nascer dentro de nós a vontade de segui-lo, mas nesse seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nós talvez corremos o risco de nos distanciarmos, porque tantas coisas nos são oferecidas, talvez prestígios, talvez aplausos, e tantas outras coisas, e nós vamos desviando daquela voz que nos chamou, daquele amor. Eu não sei se vocês se recordam daquela história do rapaz que se apaixonou pela chinesinha. Pelo menos é isso que eu já escutei falar. É o chinês ou o japonês? Ele não sabia falar o japonês, uma coisa assim. Então é uma japonesa. Ele não sabia falar não é um japonês, dialeto lá, né? Daí ele começou a estudar, porque ele queria comunicar com a japonesinha, né? Então ele começou a estudar, estudando. Quando foi ver, ele estava tão apaixonado pela língua que ele foi esquecendo a japonesinha, já não ligava mais para ela, já não queria saber mais dela. Ou seja, moral da história, aquilo que em primeiro lugar o levou a estudar, conhecer a língua, fez com que ele pudesse desviar do seu principal objetivo, que era a comunicação com aquela menina, que era poder namorar com ela, constituir uma família. Assim também, quando nós começamos a seguir Jesus Cristo, nós nos encantamos, nós começamos com todo aquele fervor, mas talvez as coisas na igreja nos são apresentadas e nós vamos ficando com aquilo que é aparente. E quantos de nós vamos nos desviando do seguimento a Jesus Cristo? Vamos querendo que as coisas se voltem mais para nós e não para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande risco que nós corremos, e é o que o Papa Francisco está dizendo. E que nós devemos pedir uma graça ao Senhor,
qual é essa graça? Que eu volte a me apaixonar por Ele, que eu volte a escutá-lo novamente, que eu volte a enxergá-lo. Pedimos isso ao Senhor, a graça de voltarmos sempre ao primeiro chamado, é o que o Papa Francisco disse hoje para nós na missa da madrugada aqui no Brasil. Ao primeiro momento, não esquecer a minha história de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus me olhou com amor e me disse, esse é o vosso caminho. Quando Jesus, através de tantas pessoas, me fez entender qual era o caminho do Evangelho, e não outros caminhos, um pouco mundanos, com outros valores. Voltar ao primeiro encontro a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Ele fez hoje com aquelas pessoas. Olha, vocês estão me seguindo. Sim, vocês viram milagres, vocês viram prodígios, mas não parem nisso. Não parem nisso. Busquem um outro alimento. E eles ficaram interessados, eles se colocaram na humildade. Senhor, então o que devemos fazer? O que devemos fazer? E Jesus respondeu, a obra que vocês devem realizar é que acredite naquele que o Pai me enviou. Acreditar no Senhor. Essa é a grande obra que nós precisamos viver. É uma ação, acreditar, crer, manifestar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As demais obras de misericórdia virão, mas em primeiro lugar, a primeira obra é crer em nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós seremos como esse rapaz que quis estudar o dialeto para comunicar com a japonesa e no fim ele apaixonou pela língua e esqueceu o seu objetivo, foi se afastando. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração nesta tarde e possa realmente pedir ao Senhor essa grande graça de crescer no amor a Jesus, de voltar a se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você que começa a sua caminhada neste tempo, e talvez tantas coisas foram te iludindo, e você foi se desviando, foi tirando o seu olhar daquele que lhe chamou, nosso Senhor Jesus Cristo. E você foi se apegando a coisas que passam, a cargos na igreja, a pessoas, até mesmo sacerdotes, religiosos, missionários, que talvez contrariaram você. Mas Jesus hoje nos chama, meus irmãos e minhas irmãs, a não tirarmos os olhos dele. E se você também, como eu disse na primeira parte desta homilia, você que tem na sua vida se empenhado somente na busca de bens materiais, de construir um reino aqui nesta terra, de construir a sua felicidade somente aqui para este mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer com muita sinceridade, nós não seremos completamente felizes aqui neste mundo se nós estivermos apegados a coisas que passam. Porque existem tantas pessoas frustradas, porque estão apegadas às coisas. Talvez tenha uma casa com tantas repartições, mas nem consegue desfrutar de uma pessoa sozinha, que foi vivendo realmente, gastando tempo para construir coisas e foi perdendo tempo de construir amizades, de construir relacionamentos. Hoje numa casa sozinho, quem vai estar aí com você? Porque você não construiu amizades, até mesmo foi distanciando da sua família, porque você estava em busca dessas coisas perecíveis, que hoje você nem consegue desfrutar porque você está doente, e não tem quem possa lhe estender as mãos. O Senhor está tocando muitas pessoas nessa realidade. Eu torno a repetir, gente, não estou pregando contra os bens materiais, contra as pessoas que possuem, não é nada disso. Eu só estou querendo que você possa enxergar que todas essas coisas passam. Se você estiver apegado, você será infeliz. Construa a sua vida na rocha que é o Senhor. Construa a sua vida seguindo Jesus. Ore agora, fale com o Senhor. Dê uma resposta a esta palavra. O que o Senhor realmente está lhe dizendo, mais do que as minhas palavras, eu sei que o Evangelho tem essa força de trazer vida, ressurreição. Fale com o Senhor.
o que tem realmente ocupado o seu coração. As Sagradas Escrituras diz: aonde está o teu coração, lá também está o teu tesouro. Amém. O que você tem dado tanta importância. O Padre ia falando e eu me ia recordando. Tem gente que constrói palácios, mansão, piscina e nem desfruta disso. A gente passa nesses bairros onde as pessoas têm um poder aquisitivo tão grande e às vezes só tem uma pessoa naquela casa. Aquela pessoa morre e aquela mansão, aquele bem, aquele patrimônio fica para o Estado, porque as pessoas não se abriram a ter famílias, a ter filhos. Há tanto egoísmo da nossa parte. Eu quero me casar, mas eu não quero ter filhos. Verdade. Que tristeza, que dureza num tempo desse. Deixa Deus tocar o seu coração agora. Nós vamos cantando porque a música ela ajuda. E deixa que Deus ele fale com o seu coração. O Senhor está nos tocando. Fala, Senhor, toca o nosso coração. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Me consumi de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor, pois tu és o meu amparo. Pois tu és o meu amparo e meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor até o fim, pois tu és o meu amparo, pois tu és o meu amparo e meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus, só em ti, Jesus, só por ti, Jesus, só em ti, Jesus. O Senhor está alcançando muitas pessoas, muitos jovens, e o Senhor está te chamando nesta tarde. Vem, segue-me. Muitos são chamados ao sacerdócio nesta tarde. E você será este que levará as pessoas a experimentarem este pão que nos leva para a vida eterna, que é a Eucaristia. Muitas pessoas são renovadas. Você que tem
talvez se afastado de grupo de oração, não por conta dessa pandemia, mas já estava afastado, afastada. O Senhor lhe chama. Você que começou a dar desculpas para Deus. Ah, não, eu estou cansada demais. Eu estou cansado, eu vou parar. Por que gastar a vida com coisas perecíveis? Doe-se. Gaste-se como essa vela que queima no altar. Como o círio que nós podemos ver o símbolo do Cristo ressuscitado. Gaste. Se empenhe. Se empenhe. O Senhor disse no Evangelho: aquele que dá a vida por mim não vai perecer eternamente. Doe, doe. E se você é este que possui tantos bens, partilhe. Leve também as outras pessoas a experimentarem a misericórdia do Senhor, porque assim também é uma forma de nós fazermos com que essas pessoas também encontrem com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor também vai tocando o coração de mães e de pais. Despertou você para rezar pela vocação dos seus filhos. O Senhor despertou nesse momento também muitos pais e mães para rezar pela vocação dos seus filhos. E o Senhor diz a você que não se preocupe de que ele faça algo lucrativo ou que ele tenha muito dinheiro na vida dele, mas que ele faça a vontade de Deus, que ela faça a vontade de Deus. Rezemos, pais e mães, pelas vocações dos nossos filhos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor vai infundindo uma paz profunda. Você que estava tão agitado antes da Santa Missa, tantas coisas foram acontecendo, mas agora é como se uma brisa entrasse no seu lar, uma paz, uma quietude, esta é a palavra, dentro de você. Essa quietude, ela tem nome. Essa quietude é uma pessoa, é o próprio Senhor, conforme a palavra foi sendo proclamada, lançada, foi caindo no terreno do seu coração, e você experimenta agora uma paz. É Jesus que visita você agora. Receba a paz do Senhor, o Senhor ressuscitado. Assim que Ele traspassou aquela parede, aquelas portas, na casa dos discípulos, Ele diz: receba a paz. Amém. É isso que Ele está fazendo agora. Amém. Ele está derramando paz em muitos lares, mas de maneira especial no seu coração. Obrigado, Jesus. A imagem que me vem é de um relógio. E a pessoa, que o discernimento que me vem dessa imagem, a pessoa dizendo: como eu perdi tempo na minha vida. Mas isso não deve ser para você desespero. Isso deve ser para você o começo de uma nova vida. Você que era triste, você que sentia esse profundo vazio no seu interior, era falta de Deus, de uma vida empenhada somente em ganhar, em ter. E o Senhor diz, como Ele diz para aquele homem que fez celeiros, amém, tolo, para quem que tudo isso vai ficar? Jesus hoje pede a você que disse isso: eu perdi tempo. Hoje começa um novo tempo na sua vida, que eu não sei como será, mas que essa luz que nós cantamos no início da Santa Missa, essa luz de Deus entra na sua casa, na sua vida, e essa luz de Deus vai te dar toda a graça para você caminhar nessa vida nova, nesse tempo novo. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus, eu confirmo isso. Deus está despertando as mentes, o coração. Desculpe a palavra, Deus está tirando você do torpor. Você foi vítima. Você estava como que anestesiado, torporizado.
mas os fatos, os acontecimentos, e até a homilia de hoje, está despertando você desse torpor, dessa dormência. E você vai começar a valorizar aquilo que precisa ser valorizado, que é Deus. Buscai o alimento que não perece, que é Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, me dá a imagem de um hospital, de uma ala. Na medida que nós íamos rezando, aquele ambiente ia se acendendo uma luz, como se todas as luzes daquele lugar começassem a se acender. E aí então eu pude, nesta imagem, contemplar vários berços, um ao lado do outro. Pessoas, e o discernimento que o Senhor me traz eram de casais que, por conta talvez de tantos sonhos, projetos pessoais, estavam fechados aos filhos, mas que nesta hora são invadidos por essa luz de Deus e agora estão tomando esta feliz decisão de se tornarem pais, pai e mãe. E eu quero dizer para você, casais, que agora estão orando junto a nós, conosco, os filhos que o Senhor irá conceder a vocês é a bênção para o seu matrimônio, para a sua casa, para a vida de cada um de vocês. Eu louvo e bendigo a Deus por este sim, desses jovens casais, desses casais mais amadurecidos, que ainda estavam fechados aos filhos, mas que nesta hora permitiram que esta luz do alto penetrasse mais íntimo do seu coração. Eu confirmo isso. É como uma mentalidade mundana tinha entrado em você, você nem se apercebeu. Foram tantas situações que, como nós dizemos na gíria, foi fazendo a sua cabeça. Você tem até poder aquisitivo, você tem condições, você e o seu cônjuge se amam, vocês têm tudo para educar crianças num lar sadio, cristão bom. Mas vocês, desculpe eu dizer, vocês estavam materialistas. Vocês só queriam curtir a vida entre você e o seu cônjuge, fazer viagens. E o Senhor agora arranca do teu coração toda essa mentalidade maligna, mundana, que não é cristã. O Senhor até pergunta quando nós estamos diante do altar para receber o sacramento do matrimônio. Ele pergunta: vocês querem receber todos os filhos que Deus quer dar a vocês? E nós dizemos que sim, mas é da boca para fora. No concreto, nós vamos deixando isso para trás e vamos vivendo outros sonhos, como o padre colocou na homilia. Desfocamos do alvo, e o alvo é encher o céu de filhos de Deus. Você que tem condições, vocês precisam ter os filhos que vocês têm condições de ter. Não tenha medo. Deus cuida dos pássaros. Deus vai cuidar. É claro, você não vai fazer gravidez irresponsável, mas se você tem condições financeiras, se vocês se amam, não tenha medo. Se lance nesta aventura em Deus. Obrigado, Senhor. Para nós encerrarmos a oração, o que vem ao meu coração é para nós escutarmos de novo aquilo que nós pedimos no início dessa Santa Missa. Concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã. Rejeitem o que se opõe a este nome. Está fechado à vida é se opor à vocação cristã. E abracem quanto possa honrá-lo. Que você possa realmente honrar tudo o que diz da vocação cristã. Tudo que diz uma vocação cristã vivida em família. Hoje é um dia de luz. Hoje é um dia de graça para todos nós. Vamos cantar preparando a nossa liturgia eucarística
para nós coroarmos esse momento de nossa oração, recebendo você espiritualmente, nós aqui materialmente, este pão que não é perecível e que nos levará para a vida eterna. Amém. Amém.